Oi, gente querida. Seguindo na carta de Paulo aos Romanos, chegamos hoje ao capítulo 5. É inquestionável que o tema da justificação por fé e graça somente transparece em toda essa carta aos Romanos. Os 4 primeiros capítulos fazem referência sistemática ao tema. Paulo, inclusive, fundamenta seus argumentos nas Escrituras Sagradas como um todo. O que diz a Escritura? Pergunta ele. Lá no capítulo 4, verso 3. O que diz a Escritura? E ele mesmo responde, citando o caso de Abraão, considerado o pai da fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, diz Paulo. Já no capítulo 1, verso 17, Paulo deixa essa questão muito claramente colocada. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E Paulo conclui o capítulo 4, o nosso capítulo aqui, dizendo que de onde procede essa justificação, verso 25, ele, Jesus, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, a justiça nos é creditada, sem mérito algum de nossa parte, através da fé em Cristo Jesus e a sua obra na cruz. E agora, aqui no capítulo 5, que estamos apreciando hoje, Paulo então diz, verso 1, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. A nossa justificação, isso é, o fato de nós sermos declarados justos, não significa simplesmente escapar barato da punição. Não significa ser declarado justo que Deus simplesmente desistiu da dívida de morte que pesava sobre nós. Ser declarado justo não significa meramente que Deus desistiu de nos punir pelo nosso pecado. Não significa que Deus tenha dito, vamos esquecer essa história toda de pecado e tal, vamos passar a régua aqui e deixa isso para lá. Não. Deus leva o nosso pecado a sério. Aliás, Ele o leva tão a sério que Ele enviou o seu próprio Filho Jesus para pagar essa conta em nosso lugar. Repito aqui o verso 25 do capítulo anterior. Ele, Jesus, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. E como nós podemos acessar então esse crédito que está aí à nossa disposição em Cristo Jesus? Tendo em vista que Deus aceitou essa obra de Cristo na cruz como pagamento suficiente que cobre toda a nossa dívida, como acessar isso? Esse crédito nos é apenas acessível pela fé, somente pela fé. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 5, verso 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, assim que cremos em Cristo como o único meio possível de sermos salvos de condenação eterna, imediatamente o crédito cai em nossa conta e somos declarados justos. Agora, isso não significa simplesmente escapar da punição, é muito mais do que isso. Uma vez declarados justos pelo próprio Deus, por meio da fé no Filho, somos reintroduzidos em um relacionamento positivo com Deus. Eu repito o verso 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Observe como o apóstolo situa essa paz espiritual somente depois que a justiça ter sido declarada em nosso favor por meio da fé em Cristo. Sem Cristo, continuamos na condição de inimigos rebelados contra o Senhor, sem paz. Sem Cristo, estamos por conta própria e não há absolutamente nada que possamos fazer ou oferecer a Deus
que nos torne justos em sua presença. Ou como diz Paulo no verso 2 do nosso texto, aqui em Romanos 5, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça de sermos declarados justos diante de Deus, esta graça da qual desfrutamos agora com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Sim, maravilhosa graça esta que nos é concedida somente pela fé em Cristo Jesus. Creiamos nela, agarremo-nos a ela. Amém.